Ok, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco de magnetismo e eletromagnetismo. Eu sei que eu prometi a vocês a ir lá no observatório, né, de Parnamirim, mas não houve tempo para isso, tá? E como eu também faz algum tempo que eu estou sem postar, então resolvi fazer por aqui mesmo. Mas só uma curiosidade aqui do nosso planeta Terra, né? Nosso planeta Terra é um gigantesco imã natural, tá? Agora, esse giro que a Terra dá em volta do seu próprio eixo, e o giro que ela dá em volta do Sol se assemelha muito ao que a gente estava comentando do elétron, né? Girando em torno do seu próprio eixo, girando em torno do núcleo. Okay? As velocidades, uma coisa interessante. A Terra ela gira em seu próprio eixo, se você estiver na linha do Equador, né? Então, qual é a velocidade que a gente está desenvolvendo aí, girando aí junto com a Terra, nesse giro em torno do seu próprio eixo? Aproximadamente aí 1.700 km por hora. Tá? Então, a gente, essa saída de um ponto e girar e voltar para o mesmo ponto em 24 horas, nós estamos percorrendo aí uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. E a Terra girando em torno do Sol. Qual é a velocidade com que ela gira em torno do Sol? Aproximadamente 107.000 km por hora. É a velocidade com que a gente está girando aí em torno do Sol. Interessante, curioso, né? Então vamos lá. Devido a esses movimentos rotacionais e translacionais, né, em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo, no núcleo da Terra também é formado por um material ferroso líquido, né? As teorias indicam que o material é ferroso, as pesquisas, melhor dizendo, a ciência indica que é um material ferroso e líquido, e isso faz com que esse material ele também tenha movimento. Tá? E esse movimento gera um alinhamento desses elétrons, os elétrons desse material, e esses alinhamentos geram esses gigantescos campos magnéticos, né? Que nós vamos encontrar aqui na Terra, né? Nossos gigantescos campos magnéticos, que é a primeira proteção da Terra. Não é a camada, não é a eletrosfera, a camada de ozônio, melhor dizendo, mas é o campo magnético. Mas vamos lá, aqui só para fazer uma pequena comparação do nosso estudo. Eu prometi a vocês ir lá no observatório, mas realmente não tive a menor condição. Vamos lá, o elétron. O elétron ele tem esse mesmo comportamento, tá? O elétron ele também gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do núcleo, tá? E esse comportamento que ele tem semelhante à Terra, girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do núcleo, ele também gera campos magnéticos, tá? Então, o elétron é um pequeno ímã. Tá? Ele gera seus campos magnéticos do jeito que a Terra gera. Tá? Interessante, né? Então, Vinícius, porque se toda a matéria é formada por moléculas e é formada por átomos, e os átomos, por sua vez, são formados por prótons, nêutrons e elétrons, então por que toda matéria não tem característica magnética? Ele não é um ímã, tá? Então, se eu pegar um lápis não é um ímã. Se eu pegar uma caneta não é um ímã. Tá? Então, por quê? Já que o lápis e a caneta têm elétrons circulando nele. É interessante, vamos lá. O fluxo de elétrons, tá? O movimento do elétron, vamos pegar aqui como um exemplo, né? Vamos pegar esses exemplos, que o elétron ele gire em torno do seu eixo, vamos dizer que ele gira em sentido horário, vamos pegar isso a nível de estudo, apenas aqui, numa figura plana, ele girando em torno do seu próprio eixo, ou em torno do núcleo, desculpa. Tá? Ele vai gerar campos magnéticos? Vai. Tá? O elétron é um pequeno campo magnético. Vamos pegar aí esses caras com 2 elétrons na sua camada de valência. Tá? E vamos utilizar uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita. Existem várias regras, regra da mão direita, regra do saca-rolho e por aí vai. Mas vamos pegar a regra da mão direita. Tá? Então a regra da mão direita diz que o polegar ele vai indicar o sentido de deslocamento do elétron. Tá? E os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Tá?
Então, convencionou-se que por onde os dedos saem é o norte, por onde os dedos voltam seria o sul, tá? Isso é pura convenção, mas por onde as linhas do campo magnético estão saindo é o norte, por onde as linhas do campo magnético estão entrando é o sul, polo norte e polo sul, como a gente conhece, tá? Então, se eu pegar aqui esse sentido de deslocamento do elétron, vou pegar esse aqui que está mais próximo, esse sentido de deslocamento do elétron, meu polegar, tá? Por onde os dedos saem é o meu polo norte e por onde os dedos retornariam, que no caso do meu braço aqui, é o sul, ok? Então, se eu tenho esse sentido de deslocamento do elétron, eu tenho um campo magnético formado no norte aqui, ó, desse lado, pretinho, ó, e o sul aqui, ó, o vermelhinho, ok? Se eu venho girando o elétron aqui, ó, ok? Se o elétron vem girando aqui, ó, tá? O norte continua aqui, por onde saem meus dedos, e o sul aqui, ó, tá? O sentido de deslocamento, beleza? Compreenderam aí? Tá? Então, se eu tenho um elétron circulando, aqui eu tenho o lado norte dele, aqui eu tenho o lado sul, lado norte e lado sul, tá? Aqui ficou o lado norte para o lado esquerdo, aqui ficou o lado norte para o lado direito, por causa do sentido de deslocamento do elétron. Show? Claro? Claro isso aí? Bem, então, se eu tenho esse elétron girando aqui, nessa órbita, e tem esse outro elétron girando também nessa órbita, vai ocorrer um momento que esse elétron vai passar próximo a esse, ó, tá? Então, a polaridade que vão se aproximar é a polaridade aqui, no caso, norte dos dois, tá? Como acontece aqui também, ó, tá? E polaridades iguais, elas se repelem. Então, o campo magnético gerado por um elétron, ele é anulado pelo campo magnético do outro elétron. Por isso que nós não percebemos o efeito eletromagnético que os materiais têm. Então, uma caneta tem campos magnéticos ali dentro daquela caneta? Tem. Se tem elétrons, tem campos magnéticos. Só que eles não são perceptíveis, porque eles estão sendo anulados. O campo magnético de um elétron está anulando o campo magnético do outro elétron. Ok? Por isso que não são perceptíveis, mas existem. Tá? Nós falamos também, rapidamente, na aula anterior, de corrente elétrica. Tá? Depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais em corrente elétrica. Tá? Mas vamos lá. O que é que a gente viu que caracterizava uma corrente elétrica? Corrente elétrica é quando você tem os elétrons, vários elétrons, se locomovendo em uma mesma direção. Lembram lá que a corrente elétrica tinha vários átomozinhos, o elétron ia sair desse átomo, ia para o outro átomo, que para o outro átomo, ok? Então isso aí fazia o deslocamento ordenado. Então vamos seguir nessa linha de raciocínio. Eu tenho vários átomos, bons condutores, aí eu coloquei um átomo a mais aqui, um elétron a mais aqui, desculpem, nesse átomo. Então o que ocorreu? Esse átomo ficou sobrecarregado e ele vai tender a expulsar o elétron para o átomo vizinho. Tá? Esse também ioniza, tende a expulsar para o átomo vizinho, que tende a expulsar para o átomo vizinho assim sucessivamente. Então nesse momento eu tenho um deslocamento de elétron desse átomo para esse, desse para esse, desse para esse e assim sucessivamente. Eu tenho um deslocamento ordenado de elétrons. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter essa polaridadezinha, ó, igual a essa, que é 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 igual a essa. E o outro que está aqui embaixo também está se deslocando nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Porque lembram da história da regra da mão direita? Se ele se desloca nesse sentido, ó, se todos estão se deslocando nesse sentido, todos estão com polaridade norte em cima e polaridade sul embaixo, porque todos nesse sentido. Ó, meu dedo apontando o sentido de deslocamento, tá? Então, se isso está ocorrendo isso daqui, ó, vários elétrons se deslocando no mesmo sentido. Se o sentido de deslocamento é o mesmo, observe o que acontece aqui, ó, tá? Esse campo magnético gerado por esse elétron aqui não é anulado pelo campo magnético do outro elétron.
tá? Porque as polaridades que coincidem aqui são diferentes, não são iguais, como na transparência anterior. Então, elas não se anulam, elas se somam. Aí observa nesse outro lado aqui, ó, novamente diferente, então novamente elas se somam. Então aqui ela se soma, aqui ela se soma, soma, e esses pequeníssimos campos magnéticos vão se somando um com o outro, se somando, e ele começa a se tornar perceptível. Tá? Então, quando eu tenho uma corrente elétrica, ou seja, eu tenho os elétrons caminhando de forma ordenada no mesmo sentido, os pequenos campos magnéticos não vão mais se anular, eles vão se somar. Tá? Então a gente diz, uma corrente elétrica, eu criei um campo magnético em função de uma corrente elétrica. Isso é linguagem coloquial. Tá? Na verdade, a gente não criou nada, eles já existiam, já estavam lá, apenas eles estavam se anulando, eles não eram perceptíveis. A partir do momento que eu tenho a corrente elétrica, eles não se anulam mais, eles passam a se somar. Aí, neste momento, agora ele se torna perceptível. Tá? Então, eu vou aumentando cada vez mais a intensidade desse campo magnético. Quanto mais elétrons ordenados eu tiver, ou seja, quanto maior a minha corrente elétrica, mais perceptível, maior intensidade é a deste campo que aí nós estamos apresentando. É claro? Vamos lá. O campo magnético, se eu tiver um fio condutor percorrendo corrente elétrica nele, tá? O campo magnético, ele também torna-se perceptível circunferencialmente, a gente sabe que o campo magnético ele gira de forma circunferencial e perpendicularmente ao fio, ou seja, durante todo o trajeto do fio. Então, se a corrente elétrica está sendo aplicada nesse sentido aqui, ó, tá? Em todo o percurso do fio eu tenho campos magnéticos aí, ó, que estão sendo perceptíveis, estão se somando os pequenos campos desses pequenos elétrons durante todo o percurso do fio. Se eu pego esse fio e enrolo ele em várias voltas, que nós chamamos de bobina, tá? Bobina elétrica nada mais é do que um fio enrolado. Se eu dou várias voltas nessa bobina, ó, ok? Esses pequenos campos que vêm se somando dentro do condutor, não é assim? Dentro daqueles de elétron por elétron, tá? Esses campos passam também a se somarem entre uma bobina e outra. Então, quanto maior o número de espiras, ou seja, quanto mais comprido for esse fio, mais campos aqui eu posso fazer a somatória quando eu jogo ele numa bobina, ó, tá? Os pequenos campos vão se somando, tornando perceptível por fora aqui do fio, e se eu enrolo em uma bobina, esses campos das bobinas vão se somando e vai se concentrando cada vez mais o campo magnético próximo a essa bobina. Então, o núcleo, onde eu tenho, se eu pego a bobina, onde eu tenho maior concentração, vai estar aqui no núcleo, né? Aqui eu estou dispersando o campo, mas aqui eu estou concentrando o campo. Tá? Então, quanto mais números de voltas essa bobina tiver, maior a somatória, maior a concentração do campo magnético. Tá? Então, aqui nós apresentamos a formação de um campo magnético através de uma corrente elétrica. Lá na minha bobina de ignição, o que acontece? Eu tenho o positivo aplicado na bobina, mas não tenho o negativo. Tá? Aí a unidade de comando, em determinado momento, o transistor de potência vai lá e chaveia o negativo, a terra, tá? Liga a linha negativa. Aí agora eu fechei positivo e negativo, eu fechei o circuito. Na hora que eu fechei o circuito, a corrente elétrica começa a fluir. Os elétrons que estavam dentro da bobina, desalinhados, tá? Girando de forma totalmente aleatória, anulando seus campos magnéticos, não existia campo perceptível. Na hora que eu alinho esses caras, faço esses caras circularem de forma ordenada, esses campos magnéticos que estavam sendo anulados, eles passam agora a ser somados. Aí o meu campo magnético surge o meu campo magnético dentro da bobina.
ok? Então, através de uma corrente elétrica, eu posso gerar um campo magnético perceptível. Tá claro? Esse é um conceito. E o outro conceito que a gente pode ver aí também, tá? Se eu tiver lá na minha bobina, a minha bobina está sozinha, ligada a ninguém, eu pego aqui e ligo as extremidades da bobina para me verificar, visualizar melhor. Eu posso ligar o meu voltímetro, né? O meu multímetro na escala de voltímetro, para verificar aqui um fenômeno bastante interessante também, tá? Se eu fizer variar, se eu pegar aqui um ímã e fizer ele girar aqui, e se eu fizer variar a intensidade do campo magnético desse ímã próximo à bobina, próximo ao condutor, me gera uma tensão elétrica, tá? Me gera uma diferença de potencial. Eu tenho uma migração de elétrons para um lado do material, deixando esse lado, né, do fio, a bobina, lembrar, apenas um fio enrolado, tá? Então, se eu faço variar a intensidade do campo magnético próximo a esse fio, eu faço com que os elétrons desse fio migrem para um lado do material, tá? Deixando um lado carregado eletricamente negativamente e o outro lado do material carregado eletricamente positivamente, um com falta e outro com excesso de elétrons. Lembra lá do seu senhor Volta, né? Tá? Quando ele abriu essa diferença de potencial, lá na aula passada a gente comentou, pronto. Então, isso acontece porque eu fiz variar a intensidade do campo magnético de um ímã em relação ao condutor. Mas, Vinícius, por que variando a intensidade do campo magnético de um ímã em relação ao condutor, no condutor ele gera os elétrons? Eu entendi que os elétrons geram um pequeno campo magnético e quando eu faço ele caminhar de forma ordenada, eu alinho esses elétrons, eu somo esses campos, isso aí eu entendi. Mas aqui, como é que eu faço gerar uma diferença de potencial em função de uma variação? Bem, o material condutor, os materiais metálicos, materiais até 3 elétrons de valência, tá? Eles têm uma característica bem interessante. Aquele cara que está girando ali sozinho, lá na última camada, lembra disso? Na camada de valência, ele está tão fracamente preso ao seu núcleo que muitas vezes ele se sente atraído pelo núcleo do átomo vizinho. Tá? Então, ele simplesmente desprende-se do seu núcleo, do seu átomo, e vai orbitar o átomo vizinho. É bandoleiro, tá? Pega o beco com qualquer facilidade. Então, isso é uma característica dos materiais metálicos. Só que quando ele faz isso, ele desequilibra o seu átomo e desequilibra o átomo vizinho. Ele deixa o átomo vizinho com excesso de elétrons e o seu com falta. E aí, esses átomos vão tender a voltar ao estado de equilíbrio. Vai tender a pegar um elétron a mais de quem estiver passando por perto dele. E se eu tiver no meio afim, se todos esses caras aqui tiverem a mesma característica, condutores metálicos, vai ficar um verdadeiro samba do crioulo doido, tá? Um elétron vai para um lado, depois vai para o outro, isso aqui, ó, tá? Então, esse cara sai desse átomo, vai migrar no outro, esse aqui vem para esse vem para esse, e fica aquela cachorrada ali, tá? Que a gente chama de mar de elétrons. Eu tenho fluxo de elétrons aí, Vinícius, né? Elétrons migrando de um átomo para o outro, tem. Mas eu tenho corrente elétrica? Não, tá? Por que eu não tenho corrente elétrica? Porque corrente elétrica é quando ele migra de forma ordenada, tá? Aqui ele está migrando de forma totalmente desordenada, tá? Então, se é desordenada, não é corrente elétrica. Então, aqui é a forma com que eles estão migrando, de um átomo para o outro, totalmente desordenado. Isso aí não é corrente elétrica. Agora, a partir do momento que ele ordena-se, tá? Aí eu tenho sim um movimento ordenado aqui, no caso eu tenho uma corrente elétrica. Aí veja só, quando eu aproximo um ímã de um determinado condutor, vou voltar para cá, quando eu aproximo um ímã, tá? Ele faz o quê? Esses caras que estão totalmente desordenados, eles se ordenam, tá? Eles migram para um lado do material. Eles já estavam caminhando, mas desordenadamente. Agora
todos aqueles caras são induzidos a caminharem no sentido, em apenas um sentido, tá? Quando ele faz isso, esse lado do material todo ele fica com falta de elétrons e esse lado com excesso de elétrons. Gerei uma DDP. A partir do momento que a diferença de potencial for gerada, para gerar uma corrente elétrica, basta eu ligar, né, os dois extremos, tá? Aí eu tenho um fluxo ordenado de elétrons tentando reequilibrar os dois lados do material, ok? Então, todas as vezes que eu faço variar a intensidade de um campo magnético em relação ao condutor, eu induzo os elétrons livres a caminharem na mesma direção. Já estão caminhando, mas eu induzo eles a pegarem uma só direção. E o interessante, quando eu aproximo o ímã, tá? Eu tenho aqui o condutor e eu tenho aqui o ímã, estão distantes. Se eu vou aproximando o ímã em relação ao condutor, o campo magnético do ímã vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, tá? Posso até nem ter mudado a intensidade do campo no ímã, mas em relação ao condutor ela muda. Então, nisso, ele vai induzir os elétrons a caminharem no sentido. Só que se eu chegar aqui e parar, tá? O campo magnético vai estar presente, beleza? Só que não vai estar mais variando. Se não está mais variando, ele se desorganiza novamente, tá? Não é a presença do campo magnético que faz com que os elétrons se alinhem, é a variação. Se eu parar de variar, mesmo que eu tenha um campo magnético em sua plenitude, tá? A presença do campo magnético em relação ao condutor seja maior possível, mas não variou, os caras voltam a se desordenar, andarem totalmente desordenados novamente. E outro ponto interessante é que se eu distanciar agora o ímã, eu estou variando também do mesmo jeito. O campo magnético estava muito forte, agora está ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Está variando a intensidade do campo. Ele também induz, tá? Ele tanto induz quando eu vario aproximando, aumentando a intensidade do campo em relação ao condutor, como quando eu estou distanciando, diminuindo a intensidade do campo em relação ao condutor. A variação do mesmo jeito. Apenas a diferença que eu vou notar, né, que nós vamos notar, é que quando nós aproximamos, ele induz os elétrons a caminhar no sentido. Quando nós distanciamos, ele induz os elétrons a caminhar no sentido oposto. Então, se eu ficar aproximando, distanciando esse ímã, quando eu aproximo, ele induz os elétrons a caminharem no sentido. Quando eu distancio, ele induz os elétrons a caminhar no sentido oposto. Quando eu estou pleno, ele desordena, ok? Quando eu não estou variando, ele está desordenado. Quando eu estou variando, ele está induzindo, tá? Então, vamos lá. Se eu vou aproximando, ele induz os elétrons a caminhar no sentido, tá? Se eu paro de aproximar, ele se desordena novamente. E se eu agora distancio, ele induz novamente, só que no sentido oposto. Então, a corrente elétrica, esses elétrons, eles vão circular dentro desse fio em um sentido, para, e depois eles vão circular no sentido oposto, tá? A corrente elétrica passa dentro do mesmo fio, em determinado momento no sentido, em determinado momento no sentido oposto. Então, a corrente elétrica alterna o seu sentido de deslocamento. Aí nós chamamos de corrente alternada. O que é uma corrente alternada? É uma corrente elétrica que alterna o sentido de deslocamento do elétron dentro do mesmo condutor, dentro do mesmo fio, ok? Já lá na corrente contínua, não. A corrente contínua, a corrente elétrica sempre passa nesse fio, nesse sentido, e sempre passa no outro fio no sentido oposto, tá? Então aqui sempre é um sentido, lá sempre é o outro. Aqui não, aqui ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, a corrente elétrica, os elétrons passam para lá e para cá, dentro do mesmo fio, em ambos os sentidos. Ele alterna o sentido de deslocamento. Ok, pessoal? Então, nós vimos que se eu variar a intensidade do campo magnético de um ímã em relação com o condutor, tá? No condutor eu gero uma corrente elétrica. Mas nós vimos também que se eu aplicar uma corrente elétrica em um determinado condutor, eu
gero um campo magnético. Tá? Eu torno esses campos magnéticos perceptíveis. Então, eu posso gerar uma corrente elétrica através da variação de um campo magnético, ou eu posso gerar um campo magnético através da variação, um campo magnético através de uma corrente elétrica. Então, quando a unidade de comando lá, né, daquele carro, quando ela chaveou, ela aplicou a corrente elétrica, gerou o campo. Tá? Só quando ela desligou, tá, a corrente elétrica deixou de existir, ou seja, os elétrons que estavam caminhando ordenadamente passaram a se desordenar. Então, o campo magnético, que estava sendo perceptível, quando ele se desordena, começa a se anular. Tá? E se anula, o campo magnético some. Tá? Agora, a corrente, do mesmo jeito que a corrente elétrica saiu de 0, tá? Aí chegou a 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere, por exemplo, no sistema de ignição. Tá? A minha corrente de repouso chegou lá em 6 ampere. Tá? Da mesma forma que a corrente elétrica variou a intensidade do 0 até os 6 amperes, por exemplo, tá? O campo magnético também variou. O campo magnético estava lá em cima, né? Corrente elétrica ali em 6 amperes e a unidade de comando foi lá e desligou a corrente elétrica. Então ela caiu em rampa, foi para 0. O campo magnético que estava lá em cima também, ele também caiu em rampa. Tá? E quando o campo magnético cai em rampa, né? Cai abrupto, ele subiu em rampa, mas ele cai abrupto, na hora da queda do campo magnético, a queda abrupta do campo magnético aqui, a variação de intensidade do campo magnético muito forte, o que é que ela faz? Ela induz uma corrente elétrica na bobina secundária. Tá? E é isso que faz o disparo da vela. O disparo da vela ocorre por causa da queda do campo magnético, da variação de intensidade do campo magnético. E como foi muito abrupta, tá? Ela gera também uma tensão alta ou uma corrente alta. Tá? Lembram? Variação do campo induz corrente. Tá? Se eu tive uma variação campo pleno e ele cai muito abrupto, ele vai induzir também uma tensão lá no meu enrolamento secundário. Veja só, a tensão induzida, né? Ou seja, a variação do campo induzindo essa tensão, ela é dada no enrolamento secundário, sim, tá? Mas ela também é dada no enrolamento primário. Tá? Essa queda também é perceptível no enrolamento primário. Tá? Também é um condutor. Tá? Só que, com o enrolamento secundário, o número de espiras da bobina é muito maior. Lembra da história que se eu aumentar o número de espiras, eu aumento a concentração do campo? Aumenta a concentração do campo, mas também aumenta a indução. Tá? Então, como o número de espiras no enrolamento primário é muito maior, a indução do secundário é muito maior, a indução no secundário é maior do que a indução no primário. Tá? Mas também é induzido no primário. Então, por isso que a gente viu aqueles picos do osciloscópio, lá no secundário, ele chegava a 16.000 volts. Tá? Mas lá no primário, lembra que lá no primário chegava a 380 volts. Tá? Esses 380 volts, eles vêm de onde, Vinícius? Exatamente do momento que há a indução, que há a queda do campo magnético de plenitude para 0, tá? Ele induz no primário também. Só que o número de espiras do primário é bem menor, a indução é menor, então o valor de tensão é menor. Chegou lá, naquele caso específico, a 380 volts, mas ele pode chegar aí bem próximo de 1000. Né? Tem motores de competição que eles atingem perto de 1000 volts de indução de primário. Tá? Depende do número, da quantidade de espiras que tiver na bobina primária. E a bobina secundária, como tem espiras maior, por isso que chegou lá a 16.000. 16.000 porque a resistência física do sistema, tá? Entre cabo, entre o arco voltaico lá na vela e tal, ok? Permitiu que fosse 16.000. Mas, por exemplo, se eu aumentar a dificuldade na câmara de combustão, como é que eu poderia aumentar a dificuldade? Aumentando a pressão em cima desses gases, fazendo com que esses gases fiquem mais comprimidos.
E como é que eu faço esses gases ficarem mais comprimidos, Vinícius? Quando eu abro mais a minha borboleta aceleradora, entra mais ar, né? Entrando mais ar, o pistão, quando ele puxar aqui, comprimir, vai comprimir uma quantidade maior de gás. Então, ele comprimindo uma quantidade maior de gás, vai ter uma explosão maior, tal, mais um empuxo, tudo bem. Porém, na hora da centelhazinha da vela, vai ter mais gás comprimido. Se tem mais gás comprimido, é mais difícil. Aumenta a resistência, tá? E se aumenta a resistência, eu tenho que forçar mais ainda meus elétrons, tá? Então, quando, naquele caso, com uma pressão exercida de 16.000 volts, ele conseguiu romper a resistência e fazer a corrente elétrica circular. Mas tem momentos, tá, que aquele valor de compressão ali oferece uma resistência bem maior e a bobina está tendo a queda e está aumentando o valor de tensão, está caindo a bruta, aumentando, e ele só vai deixar acontecer o fluxo, né? Só vai permitir que o fluxo ocorra com a tensão mais elevada. Ele pode chegar a 25, 28, até próximo a 30.000 volts ou mais, próximo até o limite da bobina. Tá? A gente vê muito acontecer isso em veículos, às vezes quando o pessoal instala gás natural, né? E não toma as devidas providências, como um variador de avanço, para avançar o ponto de ignição, para fazer com que essa centelha aconteça com o pistão ainda um pouco mais embaixo, com menor valor de compressão. Aí o cara vai lá de terceira marcha, bem devagarinho, né? Aí ele pisa todo no acelerador. Eu tenho um ponto de ignição muito atrasado, ou seja, eu tenho o momento da centelha muito próxima já lá do PMS, tá? E eu tenho muito gás, porque ele abriu tudo, está na terceira marcha e ele afundou o pé. Então ele tem muito gás que entrou, muito gás comprimido e num momento muito atrasado de ignição. Então quando ele tentar soltar a centelha aqui, ele não consegue, tá? Então aquele não dispara, não vai haver aquele disparo, aquele cilindro ele vai falhar, né? E ele vai jogar aquele gás no escapamento, né? Quando a válvula de escapamento abrir, ele vai jogar aquilo ali fora. Mas vai existir aquele momento de cruzamento de válvulas, né? Então, aquele momento que eu vou ter as duas válvulas abertas, eu vou ter a de escape ainda aberta e a admissão já abre, e no momento do cruzamento de válvula aqui, primeiro que os gases que não queimaram, quando ele encontra os gases quentes no coletor, ele já vai inflamando de lá para cá, ele já vem queimando no momento de escapamento. Aí eu tenho a minha válvula de admissão abrindo aqui, os gases querem entrar aqui e eu venho agora, os gases reagindo aqui. Ele começou a reagir pelo escapamento. Aí eu tenho agora a minha ignição dada no meu coletor de admissão. Aí causa aquele estouro, né? Aquele pipoco, como o pessoal chama, né? Então, mas isso aí é normal. Carro a gás dá esses pipocos, não é normal. Não é não, tá? Normal dá aqueles estourozinhos, aqueles pipocozinhos, é pipoqueira, tá? Dá uma pipoqueirazinha, um milhozinho estourando é normal, mas carro a gás não é não, tá? Então, se ele está estourando é porque você tem uma deficiência no sistema de ignição, ok? Então, você pode ter uma resistividade alta no sistema de ignição, como a gente viu ali no videozinho do osciloscópio, tá? Você pode ter algum problema no sistema de ignição, ou você pode ter aí a falta de um variador de avanço, uma mistura excessivamente pobre e por aí vai, tá? Mas dar um pipoquinho não é normal não, é falha de ignição. Beleza? Então, a aula de hoje, gente, foi para vocês entenderem como eu gero um campo magnético. Eu falei que isso é linguagem coloquial, né? Eu gosto de usar como você torna um campo magnético perceptível, mas vamos lá, vamos usar a linguagem coloquial. Como eu gero um campo magnético através de uma corrente elétrica e como eu gero uma corrente elétrica através da variação de um campo magnético, no caso uma corrente alternada. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, espero ter sido claro, tá? Qualquer dúvida, gente, tá? Eu vou postar mais aulas, vou aprofundar mais o assunto. Veja, tudo isso a gente falou apenas do pico, tá? Daquele pico do osciloscópio. Nós estamos tentando interpretar o que é aquele pico, mas ainda tem bem mais coisas para a gente ver ali, tá? Tem bem mais coisas para a gente discutir aqui naquele gráfico daquele osciloscópio. Hoje a gente só discutiu o pico, tá?
ok? Por isso que eu digo a vocês, disse a vocês, né? Não adianta a gente chegar lá na aula prática, estou com a aula prática aqui, ó, sim, mas é o que você tem que entender. Vocês têm que entender o que é que a ferramenta está lhe informando, tá? Hoje a gente estudou sobre o People. Nas próximas aulas a gente vai continuar estudando os tempos, tá? Os tempos do osciloscópio. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não ficou claro na primeira vez que você assistiu, assistam novamente o vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, lancem no grupo. Vinícius, eu não queria lançar no grupo não e tal, fiquei com vergonha, eu estou com vergonha de perguntar. Não deveria, mas tudo bem. Se você tiver com vergonha de perguntar, pergunte para mim no privado, tá? Pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer de lhe explicar, mostrar de uma outra forma, tá? Daqui a pouco eu vou fazer outro videozinho dando só os exemplos que a gente acabou de ver aqui. Através da variação de um campo magnético, eu gerar uma corrente elétrica e uma corrente elétrica gerada e um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, tá? Já eu mostro esse videozinho para vocês. Vai ser bem legal.